Gente, olha, agora a gente vai falar de um caso que o jornalismo da TV Pajuçara vem acompanhando durante todo o dia, em que duas crianças teriam sido abusadas pelo próprio padrasto. Vídeos gravados por vizinhos comprovaram os crimes no bairro do Benedito Bentes. Esse homem, ele dopava a esposa para poder cometer essa barbaridade. A repórter Maria Maciel, ela está ao vivo com a gente, né, Maria? Olha, graças aos vizinhos e também à avó, né? A avó dessas crianças, é que o crime ele foi denunciado. E o que as pessoas devem fazer em casos como esse, Maria? Isso mesmo, Beatriz. Os vizinhos, né, as vizinhas já desconfiavam que tinha alguma coisa errada ali, né? Já desconfiavam desses abusos e conseguiram, então, denunciar, né? Foram até o Conselho Tutelar, que chamou a polícia. Agora, a princípio, né, nesse início da manhã, a gente tinha muitas informações, algumas desencontradas, e a princípio a gente até falou sobre o abuso de uma criança, que seria a de 3 anos. Só que depois, né, quando tudo isso veio à tona, a outra menina, né, foi constatado que ela também sofria abuso sexual por parte do padrasto. Logo cedo eu conversei com o conselheiro tutelar lá da região do Benedito Bentes, que falou para a gente sobre toda essa história. Vamos acompanhar. O homem de 50 anos foi preso nesta segunda-feira. Ele é suspeito de estuprar a enteada de apenas 3 anos de idade. A família veio de São Paulo e morava há pouco tempo no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. A mãe, o companheiro e as 2 filhas dela. As vizinhas já estavam desconfiadas dos abusos e denunciaram o caso ao Conselho Tutelar. A gente recebeu na sede do Conselho uma vizinha e a esposa do avô das crianças, né, que procurou o Conselho para relatar que o padrasto estava abusando tanto da criança de 3 anos como a criança de 7, que agora vai fazer 8. Uma vizinha e a avó das crianças entraram na casa e gravaram vídeos mostrando a situação da criança. Eles falaram que estavam desconfiados já, um tempo atrás, né? E quando foi ontem, eles foram até a residência, chamou pela mãe das crianças e o padrasto informou que a mãe estava dormindo, né? E em seguida, a avó, quer dizer, a esposa do avô, né, das crianças, falou que queria entrar na residência. Então, quando o padrasto abriu, elas entraram na residência, perguntaram pela criança de 3 anos e ele falou que a criança estava dormindo. Mesmo assim, ela entrou na casa, quando chegou no quarto, viu lá a criança enrolada, né, traumatizada, na verdade, na cama, e começaram a filmar, tiraram o lençol de cima da criança e avistou que a criança estava suja, né? Que ele já tinha finalizado esse ato que ele fez com a criança. De acordo com informações da polícia, o homem trancava a irmã mais velha, de 9 anos, num quarto para poder ficar sozinho com a filha menor. Ele ainda dopava a mãe, que tem problemas mentais, para que ela dormisse e não visse nada. Segundo a esposa do avô das crianças, ela tem problemas mentais, né? E sendo assim, esse padrasto das crianças dava remédio a ela, enquanto ela dormia, ele abusava das 2 crianças. Na delegacia, o homem negou o crime, mas o exame de corpo de delito apontou vestígios de sêmen na criança. Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. A criança recebeu todos os atendimentos necessários e agora ela e a irmã vão ficar sob a responsabilidade e os cuidados dos avós. A partir de agora a gente está acompanhando, né? A gente já requisitou o serviço na área da saúde, acompanhamos a criança juntamente com os avós até o Hospital da Mulher, onde lá foi feito todos os exames e ela vai começar a ser acompanhada pelo Hospital da Mulher, pela equipe multidisciplinar. Elas devem ficar, então, com os avós nesse primeiro momento? Isso. A gente do Conselho demos um termo de responsabilidade dos avós, onde eles vão ficar lá até a Justiça se posicionar. E casos como esse a gente mostra e é importante, né? Os vizinhos, quem for que seja, que possa denunciar também casos como esse? Isso.
qualquer violação de direitos sobre criança e adolescente, você pode denunciar o Disque 100 ou ir para o conselho tutelar mais próximo da sua residência. Vai ser tudo sigiloso, não precisa se identificar. O que importa aqui é a gente garantir os direitos da criança e do adolescente. Do Farol, Maria Maciel. É mais um caso, né, de abuso sexual revoltante, né, que choca, né, o fato de crianças, né, cada vez mais jovens sendo aí abusadas por pessoas tão próximas, no caso o padrasto, com quem convivia ali diariamente, e a própria mãe também sofria aí na mão desse agressor. Agora, a gente falou aí no finalzinho sobre esse atendimento que as crianças receberam lá no Hospital da Mulher, no Raves, né? E aqui comigo, aqui do meu lado, está a Andréia Teodósio, que ela é coordenadora da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, que é ali onde funciona a sala, a área lilás, né, do hospital. E para explicar um pouquinho para a gente também como é que foi esse atendimento. Com criança é necessário um atendimento mais específico, né? Para que ela possa falar, um local onde ela se sinta segura. Como é que é feito esse atendimento? Boa noite. Boa noite a todos. Existe um setor específico dentro do Hospital da Mulher que se chama Área Lilás. É um serviço porta aberta. Não é necessário nenhum tipo de encaminhamento para a vítima ser atendida, onde existe uma equipe multidisciplinar 24 horas para esse atendimento. Ontem, por volta de 00:30, mais ou menos, a equipe recebeu a avó. Na realidade, ela é esposa do avô das crianças, né, com filmagens e com relato de que já havia algum tempo desconfiando desses abusos. E como é que foi que essas crianças chegaram? Como é que estava o estado emocional dessas meninas? No primeiro momento, foi realizada uma escuta especializada pela psicóloga, né? Logo foi visto que a maior, a que apresentava 7 anos de idade, ela também sofria abusos, no qual ela usou uma frase que impactou muito a equipe, que ela falou que a gente não sabia o que ela estava vivendo. E elas chegaram, as duas, com sinais de maus tratos. Elas tinham o corpo coberto por escabiose, emagrecida, unhas sujas. E, assim, a avó que se considerava avó, na realidade, que despertou para socorrer essas crianças. Porque, na verdade, ela é esposa do avô. Porque a mãe mesmo não tem condições, a gente não sabe até qual o grau, né, desses problemas que a mãe tem, mas não tinha condições, pelo menos o que vocês viram ali. Exatamente. O relato é que, durante a tarde, o companheiro dela dava remédios para que ela dormisse, aonde ele aproveitava para abusar das crianças. Ele iniciou os abusos com a mais velha, só que ela era muito esperta e começou a dar sinais. Logo, ele transferiu os abusos para a menor. E ela contava por que não dizia para ninguém, ele ameaçava, falava alguma coisa? Na verdade, ela falava que ela tinha muito medo dele. Inclusive, ela não estava mais ficando só. No momento do acontecido, a avó tinha deixado ela junto com ele, a mais velha junto com ele, mas ela não ficou dentro de casa. Ela foi para a porta já com medo do abuso acontecer. Foi quando a avó desconfiou, pegou o celular e foi atrás. Mas a mais velha sabia que ele também abusava da irmãzinha ou não? Não, ela não relatou isso. Ela só relata que corria muito dele, tinha muito medo dele. Agora, nesses casos, a gente sabe que o trauma é muito grande, né? Apesar de a criança não entender tanto, né, as consequências disso, mas ela precisa de um acompanhamento, né? Essas crianças vão ter essa assistência. Isso, exatamente. Há estudos que dizem que aquela pessoa que sofre abuso, que não tem uma assistência adequada, ela pode se tornar um possível agressor. E a rede, ela se preocupa muito com a assistência pós o trauma. É uma equipe completa, onde a gente tem psiquiatra, psicólogo, pediatra, pronto para atender essa vítima e acolher por 6 meses ou até quando elas precisarem.
E no caso dessa pequenininha, né, de 3 anos, a gente sabe que nessa idade, né, é muito difícil verbalizar, né? Para de 7 já era difícil falar, imagine para essa pequenininha, né, de 3 anos. Exatamente. Inclusive, quando foi realizado o exame médico, foi constatado uma hiperemia muito grande na região genital da menor. Hiperemia é um vermelhidão muito grande e, assim, sinais realmente nas partes, nas pernas de alguma secreção. O importante, então, quando a gente fala da área lilás, que esse atendimento não precisa necessariamente ter um acompanhamento do Conselho Tutelar. Essas famílias, essas pessoas podem ir diretamente para lá, né? Buscar Exatamente. essa assistência. Exatamente. O serviço funciona 24 horas, porta aberta, como eu falei. Provavelmente nós vamos ganhar uma nova roupagem. Nós vamos atender também a outros tipos de violência, como violência doméstica, como violência autoprovocada, e a equipe já está se preparando com todo o aparato necessário no enfrentamento da violência. Ok, muito obrigada, então, pelas informações. Um serviço importante que essa rede presta a essas vítimas de violência sexual. Agora, a gente fica imaginando, Beatriz, né, o sofrimento dessas crianças, né? Imagine, a maior, não disse exatamente por quanto tempo isso acontecia, mas não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Então, ele estava acostumado a fazer isso. E fazia isso sabendo o que estava fazendo, porque no momento em que ele dopava, né, a esposa, a companheira, dava remédios para que ela dormisse, para que ela não visse nada, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer. Agora chega na delegacia, vai lá, nega, diz que não tem culpa de nada. Agora a gente vai aguardar então aí a decisão da justiça. Voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigada, Maria. Agradeço também a entrevistada pelos esclarecimentos, né, a respeito desse caso, já que a investigação está avançando bastante. Até já, Maria, você viu aí, né? Não só a menorzinha de 3 anos que sofria esses abusos, a mais velha também. Ela disse, em depoimento, não ter conhecimento de que a irmã mais nova sofria, mas certamente ela temia por isso, né? Conhecendo a índole desse sujeito, desse padrasto que convivia, né, com essa família, a mãe dela não sabia de nada, porque estava sempre dormindo. Ela poderia não ter nem coragem de contar à mãe, ou achou que a mãe não teria como intervir, né, uma vez que a mãe realmente é uma pessoa que depende de remédios, né? Não tem muita noção do que estava acontecendo ali com as filhas. E a filha vivia um filme de terror, né? Ela estava vivendo amedrontada, apavorada dentro de casa, fugindo desse agressor. Então, a gente sabe agora que não era só a menor que era abusada, mas a irmã mais velha também. E que essas crianças sofreram um trauma muito grande, sofriam inclusive maus tratos, estavam aí doentes, e agora serão melhor cuidadas, é o que a gente espera. E estão sob a responsabilidade dos avós, né? O avô e também a esposa do avô, que não era a avó sanguínea dessas crianças, mas foi ela que despertou para esse perigo e que teve a coragem de ir lá com o celular, chamou a vizinha e salvou, literalmente salvou a vida dessas 2 criancinhas. Porque se esse homem continuasse agindo assim, né, com essa índole, com esse ímpeto de natureza aí sexual, de praticar crimes contra essas crianças, e se algum resultado pior ocorresse, ele poderia querer até esconder o crime que ele estava praticando e cometer crimes até mais graves. A gente não sabe aonde é que ia parar tudo isso. Então, graças ao despertar dessa avó que teve a coragem de se unir com a vizinha, de observar o comportamento daquela criança, como tantos casos, né, gente, que a gente mostra aqui, um parente que desperta, alguém que trabalha no imóvel, uma vizinha que desconfia minimamente, começa a observar até ir lá e fazer a denúncia. Nesse caso, ela foi lá e fez a prova. Ela filmou, né? A criança estava dormindo, estava deitada. O relato é que quando ela entra no quarto, a menorzinha está deitada, apavorada, embaixo do lençol. Quer dizer que esse homem estava deitado na cama com a menininha de 3 anos. E a outra fugindo dele, estava trancada num quarto para não ver, não saber o que estava acontecendo. Então, era assim, era um filme de terror que essas 2 meninas irmãs estavam vivendo até hoje e que foram salvas, na verdade até ontem, porque isso aconteceu, tudo isso foi ontem, e hoje elas já estão aí sob os cuidados dos avós, né? E espero que assim continuem, que elas recebam todo o tratamento necessário, que o Conselho Tutelar dê bastante atenção para que elas recebam o acompanhamento psicológico, né, devido, e que esse homem fique atrás das grades, porque ele é uma pessoa perigosa e a mãe das vítimas não tinha condições, né, de se armar contra ele, de agir contra ele, uma vez que ela é especial e era dopada
não tinha consciência do que estava acontecendo, infelizmente, né? Caso muito triste, mas que está aí um ponto para essa mulher que teve coragem de ir lá e fazer a denúncia.